E aí galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Tom Carvalho, seja bem-vindo até o canal Imagina Tom, e hoje eu estou aqui para falar do filme Premonição 6, Laços de Sangue. Nesse vídeo eu vim falar sobre o que uma moeda é capaz de fazer. Aí você deve estar se perguntando, o que o Tom tá falando? O Tom tá falando de uma cena que começa assim. Agora você pode me entender? Acho que sim, né? Então, antes de começarmos o vídeo, já sabe o que devem fazer. Dá o like para me ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito e agora sim, vamos que vamos falar, né? Fazer uma crítica de Premonição 6, Laços de Sangue. Vai ver, a morte não tá atrás da nossa família. Porque isso é loucura. Boa sorte. Premonição 6, Laços de Sangue marca o retorno da icônica franquia de terror aos cinemas após 14 anos com a estreia aqui no Brasil no dia 15 de maio de 2025. Esse filme ele traz aquela abordagem mais inovadora ao explorar aquele conceito de destino e morte através de uma perspectiva multigeracional. E qual seria a história a ser contada dessa vez aqui nesse filme, gente? Bem, pessoal, nesse novo filme da franquia, nós vamos conhecer a Stephanie, que foi interpretada por Caitlin Santer-Wana, acho que assim fala. Ela é uma estudante universitária que tem sido atormentada por pesadelos recorrentes que envolvem um acidente mortal ocorrido em uma torre na década de 1960. Então, cansada de tanto ter esses pesadelos que estão atrapalhando até mesmo seus estudos lá na faculdade, ela decide investigar o motivo dessas visões e descobre que a mulher que ela sempre vê nesses pesadelos é a sua avó quando ela ainda era bem jovem. Essa mulher sobreviveu a um grande desastre no passado e levou a vida frustrando a morte por décadas. A questão é que agora a morte, que é uma entidade violenta, busca corrigir essa falha e ela faz isso perseguindo os descendentes das vítimas originais que deveriam ter morrido naquele desastre que foi impedido pela avó de Stephanie. Então, determinada a proteger a sua família, essa estudante retorna até a sua cidade natal em busca de respostas e de uma maneira de quebrar esse ciclo fatal que pode matar todos. E o que eu posso dizer sobre esse filme, gente? Olha, eu posso dizer que a história é muito bacana sim. Esse é um filme que te faz parar, pensar bastante e te deixa até surpreso com algumas coisas que ele vai te trazendo ali no final. Eu não posso contar nada, né? Porque senão seria spoiler, perderia a graça pra você. Mas você fica impressionado com coisas que você vai descobrindo e você nem imagina que aquelas coisas estavam sendo apresentadas pra você ali de forma tão simples, na sua frente, na sua cara, logo no início do filme. Então você fica tipo, não acredito que essa pessoa era aquela pessoa. Olha, os efeitos especiais do filme também estão incríveis. A maneira de morrer de cada personagem, gente, foi muito bem pensada. Foi realmente bem elaborada, porque foram feitas diferentes estratégias, onde cada uma delas, cada um desses personagens, né, morreu de forma específica. E isso deixou o filme com mais originalidade, como os outros filmes também tiveram. A fotografia do filme também tá muito boa. Eu digo isso principalmente nas cenas que envolvem o fogo, as cenas de explosão e aquele ar mais quente, porque elas estão excelentes. Elas conseguem transmitir aquilo ali, fazendo com que você se sinta naquele mesmo ambiente. Principalmente logo no início do filme, quando a premonição da avó de Stephanie tá lá acontecendo naquela torre, e todo aquele incêndio começa com aquelas explosões, todo mundo tá correndo, você já começa a se sentir naquele meio ali, então você já nota como os efeitos especiais estão excelentes e a fotografia tá muito boa, tá tudo bem produzido. Então, eu posso dizer que foi tudo muito bem elaborado sim. E o que eu poderia dizer sobre o elenco do filme? Olha, o elenco, ele reúne jovens que são talentosos sim, e que com certeza você
já viu algum deles em outros filmes ou outras séries, né? A atriz Kathleen Santa-Joana, ou Kathleen Santa-Juana, interpreta a Stephanie. Ela é uma atriz excelente e soube dar muita vida ao seu papel, porque desde o começo do filme, quando ela demonstra estar passando pelos problemas com os pesadelos que ela vem tendo com a sua avó, a gente já pode notar como ela é uma jovem que está sofrendo com tudo aquilo. Eu digo isso porque ela sabe transmitir aquele olhar de tristeza, de preocupação e de angústia. A forma como ela fala, a forma como ela se comporta, sempre demonstrando o seu medo, cansaço, insegurança, também vai lá e demonstra aquele tipo de personagem que ela tá vivendo nesse filme. Por isso, eu acredito que essa atriz soube muito bem interpretar essa personagem da melhor forma possível. A atriz Brake Basinger, que é a atriz que vive a avó da Stephanie lá no passado, quando ela era uma jovem que esteve naquela torre e teve a premonição de que todos iriam morrer lá naquele desastre. Olha, eu vou falar pra vocês, gente. Essa atriz também soube interpretar o seu papel muito bem. E por quê? Porque da mesma forma que a Stephanie, né, a personagem Stephanie, a atriz que interpretou ela, demonstra angústia por conta daquelas sensações que ela tem, essa atriz que interpreta a avó, ela sabe fazer o mesmo naquelas cenas da torre em que ela começa a se sentir mal com aquelas sensações em que ela está insegura, ela tá com medo, e aí ela vem e tem aquela premonição, perde o controle, corre até o palco onde está tendo o show, pega o microfone e tira todo mundo da pista de dança falando que vai acontecer alguma merda ali e o pessoal vai se dar mal. Theo Briones foi quem deu vida ao papel de Charlie, que é o irmão de Stephanie, o irmão mais novo. Ele é um ator muito bom também, porque no início do filme ele demonstra ser aquele rapaz mais fechado. E isso seria pelo fato de que ele é o personagem que vive um adolescente. Então, ele não acredita muito no que a sua irmã tem para lhe dizer quando ela chega na cidade e quer conversar com ele sobre as coisas que vem acontecendo com ela. Mas, depois que ele percebe que a sua irmã, que tudo que ela disse ali não é mentira, ele vai, se apega ainda mais nela, acreditando mais nas suas palavras, e aí ele começa a viver todo o processo desse filme aí, e cumpre a missão correta ao lado dela, e também de outros personagens que estão naquele meio, né, formando um grupo para poder seguir esse mesmo rumo aí. Richard Harmon foi um dos melhores atores aqui, porque ele interpretou o Eric, que é um personagem ousado, cético e que não tem medo. Ele é uma daquelas pessoas que não gosta de ser contrariada e que sempre quer demonstrar que é o melhor e o maior em tudo. E é por conta disso que ele acaba se dando muito mal em uma certa cena do filme, porque ele não quis seguir a ideia de Stephanie, né, lá no começo, mas depois ele acaba acreditando nela quando ele tenta ajudar o seu irmão de uma maneira um pouquinho exagerada, e aí os dois acabam se ferrando feio. Anna Laurie é quem interpreta Julia, que é a irmã de Eric e Bob. Ela até demonstra ser uma boa atriz, mas eu acho que no filme ela poderia ter sido um pouquinho melhor, sim. Porque nas cenas em que ela aparece, ela não viveu o seu personagem da maneira como eu acredito que deveria ser vivida, sabe? Eu acho que ela poderia ter dado mais vida para essa personagem aí. Isso sem dizer que essa personagem ela não aparece tantas vezes assim. E talvez seja porque ela não tenha tanta importância na história. Mas na minha opinião, eu acho que ela poderia, né, ter sido uma atriz um pouquinho melhor
para esse papel, né? Owen Patrick Joyner foi o ator que deu vida ao papel de Bob, que é o irmão de Eric e de Julia. Ele também foi um ator muito bom, porque ele soube interpretar o personagem que demonstra lá no início do filme estar perdido com as ideias da sua prima Stephanie, mas depois que ele vê o que acontece com a sua irmã, ele acaba acreditando em tudo e fica completamente desesperado e apavorado. Então, é quando eles tentam procurar uma solução em grupo, ele vai lá, resolve ouvir, né, os conselhos do seu irmão Eric, e aí eles se envolvem numa enrascada que eu disse lá atrás, e o que acontece? Aqui é onde acontece uma das cenas de morte que, na minha opinião, foi uma das cenas mais bem estruturadas e planejadas desse filme. Uma das cenas que eu mais gostei. Por quê? Porque é uma das cenas que os dois se ferram juntos. Max Lloyd Jones aparece poucas vezes no filme, somente no início para ser mais exato, mas demonstra ser um ator muito bom, porque ele soube dar vida ao seu papel como deveria dar, e eu achei que ele atuou bem e interpretou o seu personagem da maneira correta, porque ele interpreta o Paul, que é aquele namorado da avó da Stephanie que está com ela na torre quando o filme começa. Rhea Kenslet foi quem deu vida ao papel de Darlene, a mãe de Stephanie e Charlie. Eu também acredito que ela foi uma atriz muito boa, porque durante a trama nós podemos ver como ela tem sim aquele instinto materno. E é no filme que nós podemos entender o que levou ela a se afastar dos seus próprios filhos, né? A gente não entende isso daí no começo, mas depois é possível entendermos e compreendermos como ela soube expressar tudo isso no seu papel como mãe, e eu gostei bastante da sua atuação sim, principalmente numas cenas finais aí que eu não vou contar. Andrew Temple Lee foi quem deu vida ao pai de Stephanie e Charlie. Ele também aparece pouquíssimas vezes no filme, e eu acho que, assim como Julia, ele poderia ter sido um ator um pouco melhor aí. Ele interpreta o pai, né? Mas ele não soube interpretar aquele pai da maneira como eu acho que deveria. Ele não soube passar aquela imagem paterna como deveria passar. Ele até que é um ator bacana, mas eu acho que poderia ter dado um pouquinho melhor de si para esse papel. Uma presença marcante aqui é a do ator Tony Todd, que retorna ao papel do enigmático agente funerário William Bloodworth, e a sua participação foi filmada antes do seu falecimento, que aconteceu em novembro de 2024, tornando esse o seu último trabalho na franquia Premonição. Então, eu posso dizer que esse filme, ele tem uma narrativa que expande o universo da franquia e introduz novos elementos. Ele me agradou bastante, com muitas cenas que ficaram excelentes e muito bem planejadas. Ele te surpreende com algumas coisas que, como eu disse antes, você nunca pensou que poderia ser verdade, principalmente em relação ao personagem de Tony Todd. Os efeitos visuais estão ótimos, a fotografia do filme também está excelente, a trilha sonora agrada a todos, principalmente por conta de músicas antigas que você com certeza deve gostar. Mas se tem uma coisa que vem deixando todos completamente curiosos, é se teremos mais filmes depois desse filme aqui, porque quando foi lançado o teaser de Premonição 6, disseram que ele seria aquele filme que fecharia a franquia. Teremos um Premonição 7? E o que eu posso dizer sobre isso? Sim, gente, há planos para a produção de Premonição 7. Durante a produção de Premonição 6, o produtor Craig Perry afirmou que uma 7ª sequência está em desenvolvimento pela New Line Cinema, e os diretores Zach Lipovsky e Adam Stein, responsáveis pelo 6º filme da franquia, eles vão retornar para dirigir o novo filme com grande parte da equipe técnica anterior, que também está envolvida nesse projeto. Olha, embora detalhes específicos sobre o enredo ainda não tenham sido divulgados oficialmente,
Especula-se que a trama vai envolver um grupo de passageiros que escapam por pouco de um acidente fatal em uma estação de trem que está muito movimentada, apenas para se verem presos em uma série de desastres em cascata. Até o momento, não há uma data de lançamento confirmada para esse tal Premonição 7. No entanto, considerando o sucesso e o interesse contínuo pela franquia, é muito provável que novas informações sejam divulgadas nos próximos meses. Fãs podem acompanhar atualizações através dos canais oficiais da New Line Cinema e da franquia Premonição. E isso é tudo que eu tenho para dizer sobre o filme. Mas e você? Você já foi assistir? O que você achou de Premonição 6 Laços de Sangue? Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas se você ainda não assistiu e gosta da franquia, corra até o cinema e assista, porque eu posso dizer que o filme tá muito bom sim. Eu gostei e dou nota 10. Eu sempre gostei da franquia Premonição, mas nunca imaginei que o sexto filme pudesse chegar chegando, porque o sexto filme, ele é aquele que une todos os 5 e você pode entender bastante, porque é no sexto filme que a gente compreende o porquê tudo aquilo acontece com aquelas 5 famílias ali, né? Porque querendo ou não, personagens que falecem ali nos outros 5 filmes têm família. E aí é no sexto filme que a gente entende o porquê que isso acontece. E o porquê seria? Porque... não vou falar, que aí seria spoiler, é só assistindo. Mas é isso que eu tenho a dizer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like pra poder me ajudar. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Deixa nos comentários se você gostou de Premonição 6. Continua me acompanhando aqui no canal, porque logo novos vídeos estarão saindo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!